Olá, meu nome é Jéssica e esse aqui é o meu canal Na Ponta da Língua. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre algumas dicas que eu acho importante para os novos escritores. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer daqui em diante que vai dar uma mãozinha para os novos escritores. Eu quero deixar bem claro que eu não sou uma especialista, eu não sou, sei lá, formada no ramo nem nada do gênero, mas eu vejo que o pessoal tem bastante dificuldade quando começa a escrever, quando tem alguns bloqueios e tal. Então eu queria só dar algumas dicas que foram importantes para mim e que eu acho que vão ser bem legais para a maioria da galera. Então vamos começar. Esse é o primeiro vídeo da série Escrever Primeiros Passos. E esse primeiro vídeo vai falar sobre ideias, desenvolvimento e clichês. Vamos lá. Primeiro, ideias. Você pode ter a melhor ideia da face da Terra para sua história, mas se você não souber como desenvolver ela, se você não souber como moldar ela, não adianta, não vai servir de nada. E o autor, ele precisa entender que algumas ideias são viáveis e algumas ideias não são viáveis. Essa é uma das regras, é uma das coisas mais importantes que o autor ele precisa aprender. Por um exemplo, eu tenho várias ideias para histórias futuras, mas que no momento elas não são viáveis, porque eu não fiz a pesquisa necessária para que eu possa escrever sobre aquele determinado assunto. Se você vai escrever uma história sobre uma garota que tem uma determinada doença, sei lá, está com câncer terminal, você precisa pesquisar sobre isso para você poder escrever. Senão você vai chegar em um beco sem saída, ou então vai escrever um monte de baboseira sobre uma coisa que as pessoas vão poder te criticar mais para frente. Então, antes de você escrever sobre qualquer coisa, procura dar uma pesquisadinha, procura dar uma olhadinha para ver se a sua ideia não vai morrer no meio do caminho. Uma dica que eu dou para vocês, que eu uso e que me deu muito problema no começo, esse negócio de ter ideia e depois não conseguir desenvolver a bendita da ideia. Eu primeiro crio a história toda na minha cabeça para ver se a ideia primeiro é viável. Se eu conseguir dar um começo, um meio e um fim para aquela ideia, para aquela história maravilhosa que eu imaginei na minha cabeça, então, aquela ideia é viável, eu vou lá, pesquiso sobre ela e vou lá e escrevo a história de fato. Então, é muito importante que o autor entenda que algumas ideias elas não são viáveis. E por mais que você ame aquela determinada ideia que você teve, às vezes você tem que descartar ela, porque ela não vai ser útil, ela não vai servir para você e pode te atrasar por dias, meses e anos. Então, essa é a primeira dica. Eu acho que é uma coisa bem bacana, uma coisa importante que as pessoas deveriam frisar. Então, desenvolvimento. Tão importante quanto ter a ideia maravilhosa é saber como moldar ela ao longo dos acontecimentos. Uma das coisas que eu acho importante é a pesquisa, que eu já falei anteriormente. Pesquisar sobre o que você vai falar é muito importante, porque te dá base para o que você vai falar e ajuda na descrição do que vai estar acontecendo ali na sua cena, enfim, durante a sua história toda. Outra coisa que eu acho muito importante é fazer uma ficha para os personagens. Isso também ajuda bastante, porque torna mais claro o que cada um dos personagens vai fazer dentro da história e o que cada um deles vai ou não ser capaz de fazer dentro daquela história. Porque é muito estranho, vamos colocar assim, um personagem que começa íntegro, direito e bonzinho e do nada, só porque deu na trilha do autor, ele fica mal, sem razão nenhuma. Uma coisa é o autor, de uma forma inteligente, explicar por que aquela pessoa bonzinha, ficou mal, ou por causa das coisas que aconteceram com ele. Mas do nada, a pessoa tomar uma atitude que não tem nada a ver com a personalidade dele, gente, não faça isso. Então, construir, fazer uma ficha para cada um dos personagens ajuda bastante para que ele não saia de dentro da área dele de conforto, vamos colocar assim, que ele não faça uma coisa que não tem nada a ver com a personalidade dele. Outra coisa muito importante também é fazer uma lista, não sei, uma lista de tópicos, pelo menos é assim que eu faço nas minhas histórias, é uma lista de tópicos com tudo o que vai acontecer dentro daquela história. Se você quiser fazer um geral, faça. Se você quiser construir cena por cena, também pode, não tem problema. Se você quiser escrever as cenas no Word, fazer uma pasta gigantesca com 1 milhão de cenas do que vai acontecer ao longo da sua história, também pode. Eu, particularmente, prefiro escrever a história linearmente. Tem gente que não. Tem gente que cria o final, depois volta para o começo, depois cria, sei lá,
o fim, enfim, não sei. Faça do jeito que você achar melhor. Mas uma coisa que ajuda bastante a você saber exatamente o que vai acontecer em cada ponto da sua história são os tópicos. Essa dica eu peguei com a Camila Deus Dará, no canal dela. Ela foi muito valiosa, é uma dica que eu tô usando não faz, acho que faz menos de um ano, alguma coisa assim, e ela me ajudou bastante. Para vocês terem ideia de como fazer tópicos me ajudou, a minha primeira história que eu lancei agora na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, ela levou mais ou menos 2 a 3 anos para ficar pronta. E o segundo livro da saga levou 5 meses, porque eu tinha os tópicos para me auxiliar. Então, os tópicos eles ajudam bastante e eles dão base, dão parâmetro para você saber exatamente o que vai acontecer. Talvez nem todos os tópicos aconteçam ao longo da sua história, isso também pode acontecer. Mas é só para você realmente ter uma base, saber mais ou menos o que vai acontecer em cada ponto da sua história, para você não perder, para você não se esquecer. Enfim, se quiser fazer só com palavras-chave também que você possa entender depois no futuro, tudo bem, não tem problema. E agora a gente vai falar, talvez esse tópico dê um pouquinho de polêmica, mas vamos lá. Clichê. Eu já ouvi falar, algumas pessoas bem entendedoras da literatura, vamos colocar assim, que autores, principalmente autores iniciantes, não devem fazer clichê em suas histórias. Eu discordo. Discordo porque eles falam que o clichê é a história que foi explorada, a exaustão, blá blá blá, não sei o quê. Mas eu acho que se um autor souber como explorar o clichê, não tem problema nenhum. Ah, todo mundo já ouviu falar da história da órfã. Ah, todo mundo já tá cansado de ouvir falar da história da menina pobre com o cara rico. Ou da irmã gêmea má e a gêmea boa. Enfim, gente, eu acho que cada autor escreve de maneira diferente. E eu acho que todo mundo é capaz de tornar um clichê uma história diferente. E é disso que eu quero que vocês entendam. Eu tive um amigo que uma vez falou para mim que eu pegava os clichês e transformava em uma coisa completamente diferente, virava do avesso e fazia uma história inédita, uma coisa só minha, com um clichê, que era uma coisa batida que todo mundo tá cansado de ouvir. Então, eu acho que se você souber como trabalhar com o clichê, sim, você pode trabalhar. Mas se você for fazer a mesma coisa que todo mundo já fez, é melhor você nem fazer, tá certo? É melhor não fazer mesmo. Mas se você for capaz de transformar aquilo numa história única, numa história inédita, pegar uma coisa que todo mundo tá cansado de ver e transformar numa coisa completamente nova, então vai em frente. Eu dou meu total apoio. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Acho que é desse lado, eu não tenho certeza. Desse lado, enfim. Curtam o vídeo. Compartilhem com seus amigos, que em breve eu vou lançar o segundo vídeo dessa série, que eu estou abordando. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se não gostaram de alguma coisa. Se tiverem ideias para novos vídeos, podem comentar aqui embaixo também. E é isso. Muito obrigada. Beijos.